Olá, queridos irmãos da Escola de Líderes da Restauração, Graça e Paz. Aqui quem vos fala é o irmão Carlos e nós vamos estar trabalhando neste módulo 1 da Escola de Líderes. Essa primeira lição, a vida cristã genuína. Uma introdução aos princípios bíblicos, raciocinar, relacionar e aplicar os princípios bíblicos. Lá de Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Nesta primeira aula estaremos abordando os seguintes tópicos. O que é princípio bíblico? Por que preciso viver por princípios bíblicos? Características dos princípios bíblicos, resultado de uma vida por princípios bíblicos, mudando seu estilo de vida. Quais os princípios bíblicos? Como viver por princípios bíblicos? Como objetivo desta aula, como objetivos, na verdade, temos aprender os princípios bíblicos e sua importância no desenvolvimento da vida cristã, alcançar uma transformação plena que será de dentro para fora e resultará em liberdade, maturidade e sabedoria, além de garantir equilíbrio e organização para o homem interior. Viver por princípios bíblicos, cumprir o ID e lhe assegurar livramento do caminho de morte. Aplicar os princípios bíblicos em todo o tempo. Viver por princípios bíblicos é a maneira mais perfeita que alguém pode ter para alcançar uma vida cheia de graça, alegria, satisfação e vitória. Os princípios bíblicos nos asseguram duas realidades. Não há nenhuma situação provocada pela carne, pelo mundo ou por Satanás que seja suficientemente forte a qual o nome e o sangue de Jesus não possa transformar. Entraremos na batalha de maneira mais segura e vitoriosa. Viver por princípios bíblicos é uma manifestação sincera e pura de adoração ao grande Rei que se renova a cada instante de nossas vidas. Ou seja, viver por princípios bíblicos é uma maneira de mostrar ao nosso Deus que nós nos importamos com o que ele se importa, que são os seus princípios. Princípio vem da palavra no grego arche, que significa origem de tudo, aquilo de onde uma causa procede. Nós podemos encontrar esta verdade nas seguintes referências: Deuteronômio 28, de 1 a 2, Josué, de 1 a 8, Mateus 7, versículo 24, na verdade, Josué 1, 8, Mateus 7, 24, Hebreus 5, 14. Princípio bíblico são os ensinamentos básicos, verdades eternas que estão na palavra de Deus e que devem ser aplicadas em todas as áreas de nossa vida, familiar, escolar, profissional, qualquer uma outra. Eles treinam nossa mente para que possamos discernir o bem do mal, o certo do errado. Quando se praticam os princípios bíblicos, as bênçãos de Deus se estabelecem na vida do homem, assegurando-lhe uma trajetória próspera e bem-sucedida. Mas por que precisamos viver por princípios bíblicos? É necessário conhecermos a história original escrita por Deus para cada um de nós. E isto só é possível quando vivemos por princípios bíblicos, que são verdades eficazes e infalíveis para nos respaldar no cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Os princípios bíblicos nos levam a viver a plenitude de Deus para a nossa vida e nos asseguram o cumprimento de suas promessas. Características dos princípios bíblicos.
eles são válidos para todos aqueles que o praticam. Eles são válidos em todo o tempo, não importa em que época da história você nasceu. Eles são válidos em todo lugar, não importa o lugar do mundo aonde você esteja. Eles são válidos para todo procedimento, não importa o que você faça. Se você andar por princípios bíblicos, você será bem-sucedido. Resultado de uma vida por princípios bíblicos: nós teremos uma mente renovada, discernimento espiritual, nós participaremos do fluir do Espírito Santo, teremos uma vida ajustada em todas as áreas e nós viveremos uma mudança constante no nosso estilo de vida até atingirmos a estatura do varão perfeito, que é o nosso Senhor Jesus. Só é possível uma mudança no estilo de vida se caminharmos passo a passo para a santidade. A santidade deve ser o nosso alvo de vida. Se nós amamos Jesus, nós buscamos ser santo por amor a Ele. Para isso, precisamos compreender que o maior inimigo de uma vida santa e irrepreensível é a nossa própria carne, que há um complô maligno, uma espécie de conspiração satânica para afastar todos do mover do Espírito. Trilhar o caminho da satisfação é uma decisão pessoal que fala de sacrificar a carne e ter como resultado a presença genuína de Deus, santidade e não emoção. Santidade é fruto gerado pela atitude de todo aquele que decidiu viver por princípios bíblicos e está determinado em permanecer transformado. Começamos o processo de satisfação quando decidimos nos separar do mundo. Começamos o processo de santificação, não satisfação. Santificação, quando decidimos nos separar do mundo, romper com as velhas atitudes e comportamentos. Quanto mais estamos separados das corrupções mundanas, mais nos achegamos ao Pai e nos tornamos semelhantes a Cristo. A santidade fortalece, harmoniza e alimenta o nosso espírito, alma e corpo, nos tornando como lugar agradável para a habitação do Pai e vasos perfeitos para o fluir da vida e poder de Deus. Deus oferece a sua ajuda e o seu favor para todo aquele que deseja a luta pela santificação em Cristo Jesus. Então Deus, ele nos ajuda. A santificação é algo que nós devemos buscar, mas quem opera em nós para que nós possamos ser santos é o Espírito Santo de Deus. Quais são os princípios bíblicos? Caráter, mordomia, semear e colher, autogoverno, soberania, individualidade, aliança, união e pacto. Para cada um dos princípios, você encontra referência em versículos da nossa Bíblia, da Palavra de Deus. Caráter. Texto base, Gênesis 1, 26, 1 Coríntios 6, 9, 11, versículo 1, Gênesis 5, 16 ao 21, 1 Pedro 1, 16. Inspiração. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus criou o homem, tinha um sonho, formá-lo à sua imagem e semelhança. Ser imagem e semelhança de alguém é ser parecido a tal ponto de ser confundido com essa pessoa. Deus queria que a sua obra-prima fosse parecida com ele
em todas as coisas, inclusive no caráter. E quando terminou a sua obra, olhou e viu que era muito bom. O que é caráter? Caráter é o conjunto de qualidades, defeitos e hábitos que cada indivíduo tem. Geralmente ouvimos dizer: fulano não tem caráter, ou quem fez isso é alguém sem caráter. Na verdade, caráter todo mundo tem, pois são qualidades e ou defeitos, características próprias de cada pessoa. A questão é: o caráter é bom ou mau? Características de um mau caráter. De maneira geral, é o hábito da mentira, do engano, da rebeldia, da desobediência, da falta de respeito para com o próximo, da falta de amor, da falta de temor ao Senhor, da agressividade, da violência, do roubo, a inveja. Podemos dizer que o mau caratismo está ligado às obras da carne. Características de um bom caráter. Podemos associá-los ao fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 22 a 23. São os hábitos de obediência, cordialidade, amabilidade, integridade, honestidade, mansidão, bondade, paz, alegria, amor, verdade, justiça, retidão em tudo o que fazemos. Esse deve ser o caráter do cristão, de alguém que conhece a Jesus e procura viver segundo a palavra de Deus. O desejo de Deus é formar a imagem e a natureza de Jesus dentro de cada um de nós, tornando-nos a cada dia mais parecidos com Ele. Para isso, o caráter de Jesus tem que ser impresso. Imprimir é colocar em algo uma marca profunda, assim como quando levamos uma camiseta para que seja impressa uma gravura ou frase. O que Deus quer fazer é colocar dentro de nós o caráter de Jesus. É imprimir em nós a marca única, para que os outros, ao olharem para nós, para o nosso comportamento, possam ver que somos filhos de Deus e em nós brilha a glória do Pai, que a santidade está em nossa vida. A mordomia, a inspiração. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Gênesis 2,15. A mordomia, ela tem características de administrar, cuidar, tomar para si a responsabilidade sobre algo ou alguém, preservar a integridade de alguma coisa. Antes de Deus criar o homem, preparou toda a terra para recebê-lo. Deus preparou a alimentação, a segurança, tudo que o homem precisava para viver na terra. Depois de tudo pronto, criou o homem, obra-prima da sua criação, e o colocou no jardim do Éden, local que ele preparou para receber a sua imagem e semelhança. E como proprietário de todas as coisas no universo, Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar de tudo o que ali havia, para cultivar e guardar a terra que havia sido preparada para ele. E essas responsabilidades foram repassadas por Deus para cada um de nós, de preservar a natureza, de administrar o nosso tempo, de cuidar dos dons e talentos que ele nos deu, de cuidar dos princípios, das células, de tudo que envolve seu reino. Somos mordomos de Deus. Precisamos entender que tudo o que temos foi Ele quem nos deu. Se quisermos comer o melhor desta terra, vamos ter que saber administrar tudo aquilo que nos é dado. Se formos fiéis ao Senhor, Ele nos suprirá em tudo segundo as suas riquezas e glória. Semear e colher. A inspiração Gênesis 7,
segunda parte do versículo 7. Semear e colher. Quando Deus colocou o homem na terra, deu-lhe uma ordem: de toda árvore do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Mas o versículo continua: pois no dia que comeres, certamente morrerás. O Senhor estava dizendo ao homem que, caso resolvesse desobedecer a ordem dada, receberia a consequência do seu ato, a morte. Se comesse, morreria. Essa é a lei da causa e do efeito, ou seja, para toda ação há uma reação. É a lei da semeadura e da colheita. Tudo que plantamos, certamente colheremos, na mesma proporção. Se nós olharmos ao nosso redor, no nosso dia a dia, veremos claramente este princípio. Por exemplo, se estudarmos, aprenderemos e tiraremos boas notas. Se respeitarmos as pessoas, seremos respeitados. Se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Se desobedecermos, receberemos a correção. Em Oséias 8:7 lemos que aqueles que semeiam vento colhem tempestades. E o que semeia vento é aquele que usa palavras grosseiras de desobediência, de ato agressivo. Por isso precisamos tomar cuidado com tudo o que falamos ou fazemos, porque vamos colher os frutos dos nossos atos e palavras. Um fariseu, doutor da lei, perguntou certa vez a Jesus: qual era o grande mandamento? Jesus respondeu que o primeiro grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E o segundo, que vem ligado ao primeiro, é amar ao próximo como a si mesmo. Está lá em Mateus 22, do 37 ao 39. Qual a relação dessa palavra com semear e colher? Simples. Tudo o que eu quero que façam para mim, terei que fazer para os outros. Você quer ser amado? Então ame. Quer ser respeitado? Então respeite. Quer ser abençoado? Então abençoe. Quer ter paz? Viva em paz com todos. Tudo que você quiser que os outros lhe façam, faça você primeiro, pois tudo aquilo que você semear, colherá o fruto segundo a sua espécie. O fruto é o resultado da semente. Cuidado com o que você está semeando. Vamos ver agora o que é autogoverno. Texto base, Provérbios 25, versículo 28. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem... Na verdade, o texto base é de Provérbios 25, 8, mas a inspiração vem lá de Gênesis 22, 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Governar significa ter domínio e autoridade sobre algo ou alguém. Autogoverno significa domínio próprio. Quando Deus criou o homem, deu a ele uma capacidade que só o ser humano tem: raciocinar para decidir. Todos os animais criados por Deus são motivados pelo instinto de sobrevivência, de propiciação de alimentação e etc. O homem pensa, raciocina, decide. Tendo esse entendimento, podemos dizer que autogoverno é a capacidade que o homem tem de controlar o seu comportamento e suas atitudes em casa, na escola, em qualquer lugar que estiver. Salomão, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, disse que o homem que não sabe se controlar assemelha-se a uma cidade que não tem muros para guardá-la. Isto é, não tem proteção. Assim,
o homem que não se controla, assim é o homem que não controla seus impulsos. Como podemos entender esse princípio na nossa vida diária? Simples. Quando não sabemos controlar as nossas atitudes, estamos expostos aos resultados das nossas ações. Por exemplo, se não sei controlar a minha língua, não levo desaforo para casa, e cada vez que alguém faz ou diz algo de que eu não gosto, respondo da mesma maneira, ou seja, transgrido a palavra de Deus que diz: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Autogoverno é uma obra do Espírito Santo em nossa vida. É o fruto do domínio próprio. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, ele nos ensina como devemos agir em cada situação. Aqui eu vou recomendar para vocês a leitura do livro Bom Dia, Espírito Santo, do pastor Benny Hinn. Ele mesmo, o Espírito, coloca as palavras em nossa boca. Quando o Senhor colocou Adão e Eva na terra, deu-lhes uma instrução: de toda árvore do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 a 17. Esse era um teste para o autogoverno de Adão e Eva, mas eles não souberam dominar o seu desejo e desobedeceram à instrução, trazendo assim o pecado e o afastamento de Deus. Precisamos compreender que em todos os lugares existem regras que foram feitas para serem cumpridas. Em casa, no trabalho, na igreja, na faculdade, mesmo nas brincadeiras existem normas. E ninguém está isento de cumpri-las. Quando temos domínio próprio, quando temos autogoverno, somos capazes de cumprir regras sem dificuldades, mesmo que muitas vezes não gostemos delas. Isso é obediência. Você obedece mesmo sem concordar com as regras. Então, as regras não foram feitas para que você concorde com elas, elas foram feitas para que nós as obedeçamos. A verdadeira obediência está em obedecermos exatamente quando não concordamos. Somos capazes de respeitar nossos pais, professores, pastores, bispos, apóstolos, mesmo que as atitudes deles não sejam o que esperamos. Somos capazes de dominar nossa língua para não falarmos o que não devemos. Autogoverno não se consegue sozinho. Precisamos do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a vencer a nossa carne. O nosso grande inimigo é a carne. Mas o Espírito Santo nos ajuda a submetermos a nossa carne à vontade do Pai. Soberania. Texto base, Êxodo de capítulo 15, versículo 18. Segundo o dicionário, soberania quer dizer poder supremo, autoridade moral, autoridade do soberano, qualidade ou estado do que é soberano. O princípio da soberania nos ensina que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o supremo soberano de todo o universo. Ele é o criador de todas as coisas, em todo o universo. Tudo existe porque ele as fez e elas continuarão a existir enquanto ele sustentar. Por que nós nascemos? Por que o sol só aparece de dia? Por que as estrelas que estão no céu não caem em nossas cabeças? Em quantas outras centenas e milhares de perguntas podemos fazer, para as quais os homens buscam um monte de respostas na ciência, mas a única resposta está na soberania de Deus. Glória seja ao nosso Deus.
Deus assim o fez para quê? Para que pudéssemos contemplar as suas maravilhas e reconhecermos o seu poder e majestade. No Salmo 139, nos versículos 1 a 4, podemos nos maravilhar com Davi, quando fala do poder e soberania de Deus, no poder e na soberania de Deus nas nossas. Ele diz que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Na verdade, é quando Davi fala do poder e soberania de Deus em nós, ou sobre nós. Ele conhece o nosso pensamento, sabe quando nos deitamos e quando nos levantamos, conhece todos os nossos caminhos. E antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, Ele sabe o que vamos falar, o que vamos pedir, o que vamos orar. Ele sabe todas as coisas, pois é onisciente. Ou seja, Ele conhece tudo, tudo. Em Provérbios 15, 3, Salomão nos fala que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando a todos, tanto os maus quanto os bons. Esse Deus, que sabe todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam, é também eterno, como diz o nosso versículo-chave. Ele reina e reinará para sempre. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do tempo e de todos os lugares, pois Ele é onipotente. Aprendemos no primeiro princípio que o nosso caráter deve ser o caráter de Cristo. Se realmente Cristo vive em nós, não teremos dificuldade em reconhecer que Deus é o Senhor de nossas vidas. E ao precisarmos tomar qualquer decisão, buscaremos primeiro a direção nele, pois já vimos que Jesus não fazia nada sem antes consultar a Deus, pois sabia que tudo estava debaixo do controle de suas mãos. Individualidade. A nossa inspiração vem lá de Romanos 12, versículos 4 até o 8. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm as mesmas funções, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Em Gênesis 2, versículo 20, a Bíblia diz que Adão deu nome a todos os animais que haviam na terra. Isto implica a individualidade de toda a criação, mesmo com uma imensa variedade de espécies. Então, o que é individualidade? É a identidade de cada um. Deus criou todas as coisas com identidades distintas, mas cada um é um. Identidade fala das características que são específicas de cada pessoa, de um ser ou de alguma coisa. Como podemos entender isso? O texto de Romanos 12, 4 a 8 diz que em um corpo existem vários membros e cada um deles tem uma função específica. Assim somos nós, como corpo de Cristo. Cada um tem o seu lugar, a sua função, o seu valor. Deus, quando criou o homem, deu-lhe características particulares que só ele tem, diferente de todas as outras criaturas. O homem pensa, decide e sonha. E embora todos nós, seres humanos, tenhamos uma estrutura física semelhante, cabeça, tronco, membros, coração, fígado e outros membros, temos ações iguais. Andamos, falamos, dormimos, comemos, somos totalmente diferentes uns dos outros. Temos personalidades diferentes, pensamos diferentes, reagimos de modo diferente uns dos outros. Isso é nossa individualidade.
Embora parecidos, somos únicos nesta terra. Deus fez de cada homem um universo único. Não existe ninguém igual a você. Diante de Deus, você e eu somos pessoas distintas. Alguém especial, e ele olha especificamente para mim e para você. Deus, em seu sublime trono, no meio de uma multidão, olha para cada um de nós como alguém único, especial. Precisamos aprender com isso, que as pessoas são diferentes umas das outras, têm histórias diferentes, algumas são mais rápidas, outras são mais lentas, umas falam demais, outras são mais sociáveis, outras mais caladas e retraídas, outras são tímidas. Podemos levar ainda em consideração a cultura de cada povo, de cada região, pois os costumes são diferentes. Diante disso, precisamos respeitar a todos, compreendendo as dificuldades e os limites de cada um. União, pacto e aliança. A inspiração vem lá de 1 Pedro 1, dos versículos 3 a 8. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. União, ato ou efeito de unir, adesão, fusão, contrato, aliança, casamento, aproximar, ligar, estabelecer, comunicação entre, ligar, efetivamente conciliar. Você já parou para admirar como Deus é criativo? Quantas espécies de animais existem e de vegetais? As formas, as cores, os aromas, os sabores são realmente fantásticos e nenhum é igual ao outro, mas todos, para subsistirem, precisam estar em harmonia, vivendo em conjunto. Uns dependem dos outros para viver. Em Romanos 12, 5, o apóstolo Paulo diz que, mesmo sendo muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O que isso quer dizer? Que precisamos uns dos outros, que apesar de sermos diferentes, necessitamos uns dos outros e precisamos respeitar uns aos outros como parte do corpo de Cristo. O que é mais fácil, carregar um peso sozinho ou dividi-lo com alguém? É claro que é mais fácil quando dividimos as cargas com alguém. Moisés descobriu isso na batalha contra Amaleque. Cada vez que Moisés levantava os braços, Israel vencia. Mas quando seus braços cansavam e os baixava, Israel era vencido. Vendo isso, Arão e Hur colocaram uma pedra para que ele sentasse, e ambos seguravam as suas mãos para que não baixassem. Isso está lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 12. E assim Israel venceu a batalha. A união nos incentiva a realizar grandes obras, como Neemias, quando edificava os muros de Jerusalém e convocou o povo para trabalhar. Todos juntos, um protegendo o outro, um ajudando o outro. Isso está lá em Neemias 4, 16 a 17. Vimos anteriormente, no princípio de semear e colher, que tudo o que quisermos que os outros façam a nós, temos que fazer primeiro. O princípio da união nos ensina que devemos procurar conviver com os outros em harmonia, tendo em nós o mesmo sentimento de amor, de paz, de misericórdia, como Jesus tinha, olhando para cada pessoa ao nosso redor, com respeito e vendo nelas a imagem e semelhança de Deus. Se estivermos unidos em Cristo, obedeceremos a todos os princípios bíblicos, entendendo que neles seremos bem-sucedidos em todos os projetos. Mas como viver por princípios bíblicos?